Hoje a nossa aula vai ser sobre coordenação de processos, dando continuidade às nossas aulas de sistemas fluidos. Então, na aula anterior, a gente viu como ocorre a sincronização dos processos entre si, eles se comunicam, e a importância, né, do relógio, né, e os algoritmos para resolver o problema, né, de sincronização do relógio, qual a gente viu algoritmos para tratar relógios físicos e relógios lógicos. Nessa aula de hoje, a gente vai ver outros algoritmos de sincronização, mais focado na coordenação, né, e exclusão mútua. Né? A gente vai ver, por exemplo, a gente não tratou na aula anterior, caso processos estão sendo sincronizados, se tiver mais de algum processo que entre uma região crítica, né, vão acessar mesmo o conteúdo de informação, e como a gente pode tratar isso, né? Em sistemas operacionais, tem vários métodos para resolver isso, como o caso do semáforo, mas e como tratar isso em um ambiente distribuído? Né? Então, a gente vai dar uma estudada sobre isso hoje. O primeiro algoritmo que a gente vai ver é a eleição e coordenação, né, de processos. Para que essa eleição e coordenação? Para a gente definir, né, entre os processos que querem entrar na região crítica, a gente vai escolher um processo para coordenar isso. Né? Então, ele vai ficar ali para coordenar o acesso à região crítica. Né? Então, vai ter um coordenador ali para poder, né, dar esse acesso. Então, dentro de um conjunto de processos, é necessário escolher um deles para executar uma regra específica, geralmente privilegiada, com fins de coordenação durante um certo tempo. A escolha deve ser única, apesar de vários processos se candidatarem e executarem algoritmos de eleição corretamente. O processo coordenador pode falhar, daí um novo coordenador deve ser eleito. Né? Essa coordenação é só para poder dar acesso aos outros à região crítica que a gente chama. Em geral, os algoritmos eletivos tendem a designar como coordenador o processo com número de identificação mais alto. Essa identificação consiste em um número único, por exemplo, seu endereço da rede. Tá? Então, tem várias maneiras de você dar uma identificação, né, para os processos. Pode ser pelo número de IP, como ele falou, como está escrito, o autor ele cita, mas pode ser também pelo conjunto de número de processos. Tá? Quem tem mais processos é eleito coordenador. Né? Em caso de, né, tem algoritmos de rede Wi-Fi que não vou abordar nessa aula, mas tem no livro do Tenenbaum e do Colores, né, que a eleição pode ser feita por quem tem, por exemplo, uma rede Wi-Fi, quem tem mais bateria, né, o processo que tem, sim, é um exemplo, tem a bateria tem vida mais longo para ser eleito, né, esse seria o caso. Qualquer número de falhas pode ocorrer durante o processo de eleição. Né? Então, a gente vai ver na aula que números de falhas na escolha tanto do coordenador, ou o coordenador ele pode cair na rede, então essas falhas é preciso ser tratadas. Né? Então, o coordenador não está mais respondendo, então é preciso eleger um novo coordenador. Quais algoritmos de eleições? Tá, vou passar dois que são mais utilizados na literatura, tá? Existem outros. Esses são os dois não diria principais, mas os mais que tem na literatura, tanto Colores e Tannenbaum, eles falam sobre ele. Então, usados quando há necessidade de um nó agir como coordenador. São exemplos tradicionais de algoritmos de eleição. O algoritmo de Valentão, o algoritmo de Boolean, tá? Vocês vão entender por que é esse nome de Valentão. E o algoritmo de anel, Token Ring. Tá? Isso daqui é para eleger, tá? Tem o exclusão mútua que depois é para entrar na região crítica. Isso aqui é para eleger o coordenador. Depois vocês vão entender que na exclusão mútua ela também tem um coordenador que pode usar algum desses algoritmos aqui que eu vou passar. Então isso aqui é para eleger um coordenador.
Então, vamos ver aqui o algoritmo de Boolean, o algoritmo valentão. Todos nós possuem um identificador, que a gente já comentou. Sempre que o nó P percebe que o coordenador não responde, P inicia uma nova eleição. P envia uma mensagem eleição a todos os processos de números mais altos. Se nenhum responder, P vence a eleição e se torna o coordenador. Se um dos processos de número mais alto responder, ele toma o poder e o trabalho de P está concluído. Dessa forma, é eleito o nó com maior identificador. Por isso que é a ideia do algoritmo valentão. O maior sempre vai vencer, tá? O maior que tiver um número maior de identificador, ele fala, eu que mando aqui, eu que vou ser o coordenador, eu que vou definir quem entra ou não na região crítica. Tá? Então vamos ver o exemplo aqui mais fácil visualmente. Então no primeiro aqui do lado esquerdo, o 7 era o coordenador de todos os processos. Porém, por algum motivo específico, ele, né, não está mais respondendo. O quadro percebe, né, percebe que o 7, que o coordenador não está mais respondendo, e ele envia essa mensagem para os processos com ID superior a ele, que seriam o caso 6 e o 5. Nisso, o processo 6 e 5, já do lado direito, ele retorna para o processo 4 falando, ok, a gente vai fazer uma nova eleição, respondendo para o 4. Né? Opa, obrigado, agora a gente vai fazer, pode deixar com a gente que a gente vai fazer uma eleição aqui entre a gente. O 6 e o 5, depois de receber essa mensagem do 4, eles vão mandar mensagem para os processos superiores a ele. Né? Então, ele vai enviar mensagem para os identificadores acima. Vão mandar, inclusive, para o 7 para ver se o 4 não está indo. Né? Se realmente o 7 não está mais respondendo. Como o 5 do 6 e o 6 mandou, só tem o 7 acima do 6, o 6 sabe que ele é o maior e fala para o 5, ok, eu recebi sua mensagem, só que eu sou maior que você, então fica aí de boa. Né? Então o 6 aí fala para o 5, ó, sou maior que você, então fica de boa, agora eu sou coordenador disso aqui, eu que vou coordenar todos os processos. Ele manda mensagem para todos os processos, né, que estão conectados, que estão naquela região, falou, ó, eu sou coordenador agora, se vocês precisarem, vocês me... Se precisar alguma requisição, vocês peçam para mim. Só que se o 7 voltar, tá? Se o caso 7, por algum motivo o 7 caiu, fizeram uma nova eleição e o 7 voltou. O 7 ele volta e já fala para todo mundo, ó, ele verifica quem é o maior, né? Verifica, manda mensagem para todos e fala, ó, voltei, eu sou maior que todo mundo, eu sou o coordenador agora. Por isso, né, igual aqui está falando, o processo 7, ao ser reinicializado, verifica que possui um número de identificador maior que o coordenador atual e assume a coordenação de forma tirana, ditatorial, né, de forma valente. Sai daí que agora é o que manda. Daí o nome e a origem do nome do algoritmo. Algoritmo de Boolean, algoritmo valentão. Isso é para eleger o coordenador, é uma das técnicas. É um algoritmo. O segundo é o algoritmo Token-Ring, né, o algoritmo do anel. Ele é baseado na utilização de anel, mas não usa ficha. Tá? E se não usa as fichas, a gente vai verificar que tem outro algoritmo Token-Ring, mas para inclusão mútua, né? Para já ir na entrada na região crítica. Esse aqui é o algoritmo esse algoritmo Token Ring é para eleger o coordenador, não é ainda para entrar na região crítica, né? É só para eleger o coordenador que vai cuidar ali, né? Que vai gerenciar o acesso. Então, quando qualquer processo nota que o coordenador não está funcionando, monta uma mensagem de eleição com seu número. A mensagem é enviada ao seu sucessor ou próximo que esteja em funcionamento. A cada etapa, o remetente adiciona seu número de modo a se tornar também um candidato à eleição de coordenador.
Quando a mensagem retorna ao processo que iniciou a eleição, este envia a mensagem coordenador com o número mais alto da sua lista. Então, quando algum processo verifica que o coordenador não está respondendo, ele começa o processo de eleição através do anel. Ele vai pegar a ID dele, vai enviar para o próximo vai visualizar que está tendo a eleição, vai pegar essa ID e colocar numa lista encadeada, por exemplo, o seu próprio ID. Então, cada hora que vai passando no anel, um vai colocando sua ID, até chegar em quem começou a eleição. Quem começou a eleição, daí vai verificar quem que é o número maior, né, o identificador maior, e vai avisar daí para todo mundo quem que é o novo coordenador. Vamos visualizar como fica. O 5, ele tentou uma comunicação com o 7, ele viu que não respondeu, né, o coordenador anti-enquete. A partir daí, ele vai começar uma nova eleição. Então, o 5 ele vai mandar para o 6 um vetor, né, ou uma lista cadeada com seu número. Ó, tem uma nova eleição, vamos ver quem que é o processo com o maior identificador para a gente eleger um novo coordenador. Então, o 5 vai enviar para o 6 essa lista. O 6 vai adicionar o seu identificador nessa lista e enviar para o 0. E assim por diante, até chegar de novo no processo 5 com todos os identificadores que estão no anel. O 5 vai verificar quem que está. Vamos voltar aqui. O 5 vai verificar quem tem o maior número, né? Então é o 6, é o maior identificador. Então ele vai mandar mensagem para todos na rede do anel, falando quem que foi o eleito. Então o eleito foi 6, ele vai enviar para o 6, falar, ó, você é o novo coordenador, e enfim, vai andar em anel avisando a todos quem é o novo coordenador, para quem você vai ter que pedir processo, para pedir a permissão para acessar a região mútua, a região crítica, desculpa. E se caso 2, tá? Esse aqui é o segundo processo, né? É a mesma ideia. Só caso, por exemplo, esporadicamente. E se acontecer de 2 detectar isso, né? 2 detectarem que tem que o coordenador parou de responder, né? Então vamos visualizar como fica. Então, eles vão começar, cada um vai mandar mensagens para fazer a eleição. Então, o 3 e o 6, eles vão mandar mensagem convocando a eleição. Né? Então, por exemplo, aqui o pontilhado mostra o 3 fazendo a eleição, colocando o seu ID, passando por 4, o 4 colocando o ID, até chegar nele de novo. E a mesma coisa o 6. O 6 ele vai começar o processo aqui na linha, né, que está normal, até chegar nele. Não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Isso aqui é só para mostrar que no anel, para a escolha do coordenador, pode acontecer de mais de um processo detectar a falha e buscar fazer a eleição. Né? O que pode acontecer é que vários processos façam esse movimento, mas no final o coordenador vai ser o mesmo. Né? O problema aqui no caso é o fato de haver circulação de mensagens extras. Não traz nenhum problema, exceto um pouco de desperdício de banda passante. Né? Então ele vai, como vários processos vão fazer essa eleição, então vai ter um desperdício de banda aí para a eleição. Né? Mas assim, nenhum problema específico, porque o resultado vai ser o mesmo na escolha do coordenador. O que a gente viu até agora foi o processo de eleição do coordenador. Quem vai ser o coordenador? Agora a gente vai ver o processo de exclusão mútua, né? O acesso realmente à exclusão mútua. O acesso à região crítica. Então, uma questão fundamental em sistema distribuído é a concorrência e a colaboração entre vários processos. Como garantir que o acesso concorrente de recursos não gere situações
de inconsistência de dados? São necessárias soluções que garantam acesso mutuamente exclusivos para os processos. Então, aqui a gente vai ver dois algoritmos também. Então, algoritmos fluidos de exclusão mútua podem ser classificados em duas categorias, baseados em fichas e baseados em permissão. Então, a gente vai ver dois desses tipos. Exclusão mútua, abordagem baseada em fichas, características. Existe uma ficha disponível no sistema e apenas o processo que possuir a ficha pode acessar o recurso compartilhado. Evita a inanição, o processo não espera para sempre. Fácil evitar deadlocks e o problema é se a ficha for perdida. Como recriá-la? Isso daí eu vou dar exemplos também para vocês de algoritmos desses tipos. A principal característica de permissão é o processo que quer recursos deve antes permitir permissão aos demais. Tá? Vamos ver como que funciona. O algoritmo centralizado. Ele simula o que é feito em um sistema monoprocessador. Um processo é eleito como coordenador, né, que pode ser feito utilizando o algoritmo que a gente visualizou lá. Sempre que um processo quiser acessar determinado recurso, é necessário pedir permissão ao coordenador através de uma mensagem. O coordenador permite acesso ao recurso através de mensagens de concessão, desde que nenhum outro processo esteja acessando o recurso naquele momento. Para usar uma região crítica, ele se baseia nessas três operações: requisição, concessão e liberação. Ele é simples de implementar. Tá? Reparem que o algoritmo centralizado ele precisa eleger o coordenador. Então, pode muito bem utilizar daqueles dois algoritmos que a gente visualizou. Né? Aqui já é um algoritmo para acessar a região crítica. Então, vamos ver como que funciona a exclusão mútua em algoritmos centralizados. Então, aqui na figura A, o processo 1 fala para o 3, né? Fala, ó, quero acessar a região crítica. Posso acessar? O 3 retorna a mensagem para o 1 e fala, ó, tudo bem, ok. Não tem ninguém acessando, pode acessar. Nesse momento, 2 também faz um pedido para o coordenador, pro processo 3. Ó, quero também acessar a região crítica. 3, ele não manda nenhuma resposta para o 2. O 2 fica aguardando esse retorno da resposta. Tanto que na figura B, ele joga o processo para uma fila. Tá? Caso chegue em outra requisição, vai para essa fila, né, por ordem de chegada, de requisição. O processo 1, ele tem, na figura C, ele tem que liberar, falar para o processo 3, ó, terminei. Então, liberou. Liberou o acesso. Daí o 3... Desculpa, pessoal. Então, aqui na figura C, o 1, ele libera o processo, dando mensagem liberando o processo. E o 3, ele vai mandar mensagem para o 2 falando que a região crítica está livre para ele acessar. Tá? Isso é algoritmo centralizado. Caso o coordenador caia, tem que ser escolhido, né, outro coordenador, que pode ser escolhido algum algoritmo para eleger o coordenador. Vantagem desse algoritmo para acesso à região crítica. Ele é simples, fácil de entender e de implementar. É justo. Por que é justo? Você chegou primeiro, você acessa, chegou mais um, você é colocado na fila, né? Então tem uma fila ali de ordem de chegada. Não há inanição, quer dizer, o processo não fica esperando para sempre, então ele vai ser acessado, ele vai acessar essa região crítica. Desvantagem: como todo sistema centralizado, tem um ponto de erro e um ponto de gargalo, né? Então é só um por vez. Então, se tiver muita gente que acessa aquela região crítica, né? Então é um gargalo, porque é só um processo que está liberando ali.
O processo não consegue extinguir coordenador inativo de permissão negada. Então, por ele ficar esperando, né? Então ele manda a requisição, o coordenador não responde, ele não sabe se o coordenador caiu ou ele realmente foi negado, ele tem que esperar, né? Isso é um problema. Caso o recurso não está disponível, nenhuma mensagem é enviada, né? Isso também é um problema, né? Caso o recurso não estiver disponível até o coordenador cair. Esse é o algoritmo centralizado que a gente viu agora. O algoritmo distribuído, que é um outro algoritmo, requer ordenação total de todos os eventos no sistema. Para isso, será usado o algoritmo de Lamport. Funcionamento. Quando o processo deseja acessar um recurso compartilhado, monta uma mensagem que contém o nome do recurso, seu número de processo e a hora corrente. Envia mensagem para todos os processos, inclusive ele mesmo. Tá? Esse é um outro algoritmo de exclusão mútua. Tá? E nesse caso aqui, ele não usa um coordenador. Então, funcionamento. Quando o processo recebe uma mensagem de requisição de outro, executa uma ação de acordo com seu próprio estado em relação aos recursos. Se o receptor não estiver acessando o recurso, nem quer acessá-lo, devolve o OK ao remetente. Se já tem acesso ao recurso, não responde e coloca a requisição em uma fila. Se o receptor também quer acessar o recurso, mas ainda não possui a permissão, compara a marca de tempo da mensagem que chegou com a marca de tempo da mensagem que enviou a todos. Se a que recebeu é a mais baixa, envia o OK. Se não, coloca a requisição na fila e não manda nada. Pessoal, eu vou mostrar visualmente isso daqui para vocês. Eu montei, tô falando aqui para vocês, mas eu vou mostrar visualmente, fica mais fácil de entender. Então, continuação do funcionamento, após enviar a requisição que peça permissão, um processo aguarda recebimento de todas as respostas. Quando houver permissão de todos, o processo acessa o recurso. O processo libera o recurso e envia um OK a todos os processos que estão em sua fila. Isso é a descrição que eu fiz, tá lendo, assim, fica difícil de entender, mas vamos entender agora, tá? Então, na figura A, o processo 0 e o 2, eles querem acessar o processo 1, tá? Eles querem entrar na região crítica ali do processo 1. Então, como eles querem acessar, antes de eles acessar, eles mandam para todos, o tempo, o seu próprio tempo, tá? Então ele manda para si mesmo e para todos os tempos. Feito isso, né? Por exemplo, o 2 ele quer acessar o 1, mas ele recebeu do 0 falando, ó, eu também quero acessar a região, o processo 1. Como que a gente faz? Eu sou menor que você. Então o 2 ele vai mandar o 1 que recebeu os processos falar, ó, não, podem acessar, eu tô aqui, tô livre, né? Podem acessar. Eu não vou acessar, não estou na região crítica, podem me acessar aqui sem problema. O 2, aqui na figura B, como ele verificou que o tempo dele é maior, né? Aqui o tempo do 0, né, é 8. E o ID, desculpa, o ID do 0 é 8 e do 2 é 12. Ele falou, você está com ID menor, você está com tempo menor. Então, o 2 vai falar OK para o 0, ó, pode acessar a região, né? E vai acessar e vai poder acessar a região, o processo 1. Na figura C, quando o 0 terminar de acessar o recurso, ele vai mandar o OK para o 2. Ó, pode acessar o recurso que eu já acessei, tá? Então aqui a ideia do algoritmo distribuído para acessar, como não tem coordenador, é enviar, né? Falar, ó, eu quero acessar a região tal, mas ele manda para todos os processos os seus tempos, né? Ou com sua ID. Quem tiver ID maior ou menor, né? Dependendo
como foi programado, acessa o recurso. O outro fica esperando o processo concorrente terminar aquele acesso à região crítica, enviar um OK, né? Que é o caso da figura C. Tá? Então, essa é a ideia do algoritmo distribuído, não tem um coordenador. Vantagens desse algoritmo. Exclusão mútua é garantida, né? O acesso à região crítica é garantida, né? Porque eles se comunicam entre si. Não há deadlocks nem inanição, né? Nenhum processo fica esperando para sempre. Desvantagem: ponto de falha único foi substituído por N pontos de falha, né? Então, se teve concorrência de um processo e aquele processo que está na região crítica cair, o processo que está esperando a mensagem pode, né, pode acontecer ali uma falha de ele perceber que, enfim, que caiu e é um ponto de falha. Né? Trocou um gargalo por N gargalos agora. Né? Porque agora, sempre que alguém quiser conversar, acessar a região crítica, vai ter que enviar mensagem para todos, né? Enfim, tem um gargalo maior de envio de mensagens. Então, sempre que se alguém estiver esperando, vai ter que, né, ficar sempre conversando para poder acessar. Pode melhorar enviando sempre uma resposta. Se não chegar a resposta, quem pediu pode concluir que o nó morreu. Né? Então, esse é uma melhoria que pode ser feita nesse algoritmo. Então, se não chegar uma resposta de quem pediu, né, pode concluir que o nó morreu e seguir em diante, né, liberando região crítica. E aqui a ideia do exclusão mútua, algoritmo de token ring, é diferente do que a gente viu lá, aquele algoritmo de anel é para escolher o coordenador. Aqui o algoritmo token ring é para entrar na região crítica. Esse algoritmo ele não tem um coordenador, tá? Então é um algoritmo baseado em ficha que circula ao redor do anel. O que seria essa ficha? Quem tem a ficha tem a permissão de entrar na região crítica. Tá? Se o processo quer acessar recurso e tem a ficha, usa o recurso e quando acaba, passa a ficha. Se não quer usar o recurso, ele passa essa ficha para o próximo da lista. Então, aqui na figura a gente tem um grupo de processos não ordenados em uma rede, e a figura B, um anel lógico e construído em um software, né? Então, é um anel já mostrando os processos em anel. Então, por exemplo, o set, se ele tiver com a ficha, ele pode acessar a região crítica. Se ele não quer, ele passa para frente. Se ele usou, ele passa para frente a ficha. Qual que é o grande problema desse algoritmo? Bom, vamos ver as vantagens primeiro. Garante exclusão mútua, apenas um processo possui um token em qualquer instante. Então, assim, não vai ter mais de um querendo acessar. Então, vai precisar que a ficha chegue nele para ele poder acessar a região crítica. Não tem inanição também, o token circula entre processos em uma ordem bem definida. A grande desvantagem dele, regeneração do token e se ele for perdido. Né? Então, o que fazer se quem tem a ficha cair, né? O processo morrer, né? Por algum motivo? Os outros vão ficar esperando ali, né? Não tem coordenador, é a ficha que manda. Então, detectar que o token está perdido é difícil. A rede pode estar sobrecarregada. Né? Então, detectar que ele foi perdido fica muito complicado. Então, vai, vai ter que fazer técnicas para descobrir que perdeu a ficha. Né? Então, essa é a aula de hoje.